Olá, crianças. Boa tarde, meus amores. Mais uma aulinha de revisão de ciências, porque nós demos esse assunto na aula passada, então nós vamos dar uma relembradinha aqui em tudo que nós estudamos. São as doenças causadas por protozoários. A nossa unidade, ela está com o estudo dos micro-organismos, certo? Os micro-organismos são aqueles seres bem pequenininhos que só podem ser vistos através de um microscópio, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui as doenças que são causadas pelos protozoários. Quais são elas? A malária, a leishmaniose, certo? E a doença de Chagas. São essas três doenças que são causadas por protozoários. Vamos conhecer um pouquinho dessa doença, relembrar, né? Melhor dizendo, um pouco dessa doença. A malária, por exemplo, ela é causada por um protozoário chamado plasmódio, tá certo? Esse protozoário, eles são prejudiciais à nossa saúde. Então, muitos eles vivem livre no ambiente, né? E aí alimentando-se de outros micro-organismos e servindo, né, de alimento para seres vivos, tá? Então, há protozoários capazes de causar o que? As doenças nos seres humanos. Então, assim, a malária, ela é causada por um protozoário, como eu já falei, o plasmódio, e a forma mais comum da transmissão é pela picada de um insetinho, um mosquito chamado mosquito prego, tá? O mosquito prego, que o nome dele no caso, é a fêmea, tá? É a fêmea que pica e transmite a doença da malária, que é a anáfelis, ou seja, o mosquito prego. Aqui no Brasil, a região amazônica é onde mais se concentram esses mosquitos, tá? Lá na região amazônica. Um dos principais sintomas da febre amarela é a febre alta, tá? São os calafrios, tremores, suor intenso e dores de cabeça, tá? A malária, no caso aqui, ela pode ser tratada sim e ela tem cura, certo? Porém, se demorar no tratamento, ela pode levar à morte, tá? E o ideal é que após a febre, até as 24 horas, né, de que a pessoa estiver em febre, seja tratada. É por isso que quando nós temos febre, correr para a emergência. A leishmaniose, ela é causada por um protozoário conhecido como leishmania. A leishmaniose, ela também é transmitida pela fêmea de um mosquito, tá? É a fêmea que transmite. Essa fêmea, conhecida como mosquito palha, tá? O outro é mosquito prego, da malária, e esse é mosquito palha. E todos dois, quem transmite é a fêmea. Então, ao picar um animal infectado, aí ela vem e pica um ser humano, então ela transmite a doença para o ser humano. Essa doença é uma doença bastante grave, bastante, né, difícil, porque essa doença, quando ela pode causar feridas fora da pele, também quanto dentro, no baço ou no intestino. Então, lá dentro vai ser bem pior, porque o que está fora nós estamos vendo e o que está dentro nós não vemos. Pode se demorar de descobrir, né? Mas também tem cura. Existem dois tipos, né? Como eu falei, é a que se revela por fora no nosso corpo e aquela que se revela por dentro do nosso corpo. Então, a prevenção dessa doença é por repelente, é a mesma da malária. Você tem que usar repelente, tem que estar sempre protegido em lugares de mata, evitar esses lugares. E quando estiver lá, tá com seu repelente. E se for dormir em lugares que tem muito mosquito, muriçoca, tem que ter seu mosquiteirinho para proteger. A doença de Chagas, que é causada também por um protozoário, ela é transmitida pelas fezes do inseto conhecido como bicho barbeiro, certo? O bicho barbeiro é um insetinho que o que causa a doença de Chagas não é a picada. Nós ouvimos muitos nossos avós, nossos pais dizer, foi picado de barbeiro. Não é a picada dele que traz a doença, e sim as fezes dele. Como é isso? Quando ele pica, ele defeca. Assim que ele pica a pele de uma pessoa, ele defeca. No defecar, ali, aquelas fezes ficando ali próximo àquela picada, o que é que acontece? Quando lhe picar, você vai logo, né, e coçar. E nessa que você coça, as fezes se espalham e ela vai para a corrente sanguínea.
Sendo assim, a doença de Chagas, ela se revela de forma mais, né? E aí, como é que ela se manifesta? Ela se manifesta em duas fases. A primeira fase ocorre logo após a infecção, e os sintomas podem ser moderados, como febres prolongadas, dores de cabeça, fraqueza, inchaço nos pés e no rosto. E a segunda fase da doença já é a mais grave, é onde ela vai atingir o coração, certo? E o sistema digestório da pessoa, tá? Para evitar, é importante manter os hábitos de higiene, né? Já diferente dos outros, esse aqui você tem que o quê? Ter o hábito de higiene. Vai comer um alimento, lava bem. Pode ter fezes do barbeiro lá. Vai comer alguma coisa, lava suas mãozinhas, porque você pode ter sido picado, você pode ter sido qualquer coisa. Então vai lá para evitar que esse alimento ele seja ingerido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula.